Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima terça-feira para todos vocês, né? Continua o imbróglio do Campeonato Paulista, né? A Federação Paulista de Futebol está fazendo de tudo para que a competição volte, né? Lembrando que temos a suspensão da quinta, da sexta e da sétima rodadas da competição. Então foram duas reuniões realizadas ontem pela manhã com os 16 clubes participantes, com o Sindicato dos Atletas, Sindicato dos Árbitros, Sindicato dos Treinadores, o Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol. Então, o que foi proposto? Mais testagens dos jogadores e os clubes ficariam concentrados em hotéis, ou seja, os jogadores só sairiam para jogar. Então, esta foi a proposta da Federação Paulista de Futebol pela manhã. À noite, uma reunião com o Ministério Público. Aí é o seguinte, outra proposta da federação. Os times mandantes teriam que informar a quantidade de leitos de UTI suficientes em cada cidade. Outra coisa, os jogos só poderiam acontecer no máximo até às 8 horas da noite. Também haveria redução de pessoas nas partidas, principalmente em termos de transmissões. Apenas a detentora dos direitos, no caso a Globo, apenas os profissionais da Plim Plim poderiam entrar nos estádios, né? E lembrando que a federação chegou a mandar jogos, né, em Volta Redonda, inclusive doou, né, 10 respiradores para a prefeitura de Volta Redonda. Então, vamos aguardar, uma outra reunião será realizada, mas a Federação Paulista de Futebol quer dar continuidade ao Campeonato Paulista. Lembrando que a Inter teve os seus 3 jogos suspensos, né? Contra o Red Bull Bragantino no Limeirão, contra o Santos na Vila Belmiro e também contra o Ituano no Major Levi. Vamos aguardar os próximos acontecimentos para ver se realmente o Paulistão volta ou só no dia 11 de abril, que é o plano do governo de São Paulo em razão da pandemia do novo coronavírus. Vamos falar do Palmeiras mais uma vez. O técnico Abel Ferreira diz que vai permanecer no Verdão. O futebol do Catar quer tirar o treinador palmeirense, uma proposta até milionária, mas ele disse que quer continuar seu trabalho, quer fazer um Palmeiras ainda mais forte. Ele que volta ao Brasil na quinta-feira e novamente no avião da Leila Pereira, que é a presidente da Crefisa. Ela sai de Porto, pega o Abel Ferreira e volta para o Brasil. Que maravilha, hein? E olha, o Manchester City está preparando uma proposta para tirar o Wesley do Palmeiras, esse bom atacante promissor, hein? De apenas 21 anos de idade. Proposta, 12 milhões de euros, dá 82 milhões de reais. Lembrando que o Palmeiras tem 70% dos direitos federativos deste bom jogador. Vamos falar do Santos, porque ontem, após a testagem geral do elenco, o colombiano Copete contraiu a Covid-19. Já está em isolamento. O Santos retornou para Atibaia com 30 jogadores, fica até sexta-feira treinando. E o Soteldo, hein? O Soteldo tinha jogado com o Santos contra o Deportivo Lara na Venezuela e a diretoria deixou o Soteldo ficar um pouquinho mais na Venezuela. Ele retornou ao Brasil, o avião parou no Panamá e foi orientado a retornar para a Venezuela por conta aí das restrições, por conta da pandemia. Então o Soteldo teve que voltar para a Venezuela e não sabe quando vai se reapresentar ao técnico Ariel Roland no Santos Futebol Clube. Por enquanto, o Santos segue treinando sem o Soteldo. No Corinthians, além da informação da dívida de quase 1 bilhão de reais, nessa dívida que foi anunciada no sábado pela diretoria corintiana, em especial o departamento financeiro, ontem surgiu a informação que o atacante Léo Natel poderia ir para o Vasco da Gama, mas o empresário do jogador acabou negando a informação. O Vasco, que reduziu 30% da sua folha salarial, uma economia de 9 milhões de reais, e até agora o meu Vascão contratou 5 jogadores, né? O Hernando, que veio do Bahia, o Zeca, lateral, que foi do Santos, do Inter, o Marquinhos Gabriel, com passagens por Santos, Corinthians, o Morato, bom atacante que jogou no São Paulo Futebol Clube, e o Léo Jabá, ex-Corinthians emprestado pelo PAOK da Grécia. Então os reforços do Vasco para a temporada. O Vascão jogará a Série B do Campeonato Brasileiro e a estreia será contra o Operário em São Januário.
Para fechar, o Grêmio anunciou o Rafinha, lateral de 35 anos, negociou com o Flamengo até na semana passada. Ele foi multicampeão com o Mengão, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, da Recopa, da Supercopa. Só que o próprio Rafinha disse que o problema era com a diretoria do Flamengo e não era financeiro. E ontem o Grêmio confirmou a contratação do Rafinha. Já o Atlético do Paraná trouxe o Marcinho, lateral de 24 anos, que estava no Botafogo, só que tem um porém, né? O Marcinho, infelizmente, se envolveu em um acidente no fim do ano no Rio de Janeiro. Ele atropelou e matou um casal e fugiu sem prestar socorro. Então o caso ainda segue na justiça. E ontem a torcida do Atlético protestou, não gostou da contratação do Marcinho. E para fechar, a gente fala do São Paulo Futebol Clube, né? Tinha pensado essa informação. O contrato do Reinaldo, lateral esquerdo, vence no fim do ano. E você, torcedor do São Paulo, se fosse da diretoria, renovaria o contrato do batedor de pênalti oficial do São Paulo? Eu, obviamente, renovaria o contrato do Reinaldo. Lembrando que o São Paulo emprestou o goleiro Jean para o Cerro Porteño, campeão paraguaio. O Cerro queria o Paulo Vitor do Grêmio, mas desistiu do negócio. E o Jean, após um ótimo Brasileirão pelo Atlético Goianiense, acabou sendo emprestado ao time paraguaio. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais informações de esportes. Edmar Ferreira é Pimba.